A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia para todos os ouvintes do canal, Interpretando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, todos os dias com essa série, às 6 horas da manhã e às 18 horas da tarde, oração, curas e libertação, todas às 6 horas da tarde, às 18 horas da tarde. Então vamos para o que interessa. Nós finalizamos a aula passada no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Hoje é a aula 34 e o capítulo é o 4 do Êxodo. Capítulo 4 do Êxodo, nós vamos estudar hoje o capítulo 4 do Êxodo. Tá muito maravilhosa esta aula. Não perca. Se você não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho de notificação e ative o sininho para receber todos os dias vídeo novo. Vamos para o que interessa. Capítulo 4. Vamos lá ver o que diz. Ainda no capítulo 3, vamos voltar um pouco. Capítulo 3, versículo 16, para a gente entrar no 4 depois. Vai ajunta os anciãos de Israel e diz-lhe o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vós tem sido feito no Egito. Então Deus está instruindo Moisés para ir resgatar o povo do Egito. Então ele está preparando tudo, mandou falar para os anciões, que eram os homens mais ali experientes, os homens que eram conselheiro. Então os anciões, chefe de família, era a liderança entre o povo, mesmo sendo eles escravos, eles tinham liderança, né? Então, versículo 20 do capítulo 3, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir. Deus disse para Moisés que Faraó ia deixar eles ir, porque eles iam mostrar os prodígios. Só que o negócio foi se estreitando. Deus, eu sei, onisciência, Deus ele é onisciente e soberania está sobre ele. Deus governa sobre tudo e todos, ainda que não queira, mas ele governa tudo. Então, versículo de número 21 e 22, vamos lá. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher expedirá a sua vizinha e a sua hóspeda joia de prata, joia de ouro e vestimenta, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Então, todo o percurso para as construções que serão feitas no deserto virão desses objetos, né, desses despojos, ou seja, a joia de ouro, aquelas coisas de ouro, eles iam derreter, eles iam negociar. Deus não estava preocupado, não era pelo uso deles pessoal. O uso deles pessoal era as roupas que Deus mandou também, que pedisse que eles iam dar. Mas as joias, outras coisas, eles iam ganhar dinheiro com aquilo, iam trocar por outras coisas, enfim. Então, capítulo 4 agora, versículo 1 e 2. Respondeu Moisés: mas eis que não creram, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Bordão é um cajado. Então, em Êxodo 3, versículo 18, Deus disse que ele ouviria a voz de Moisés, mas
ele duvidava, ele duvida que isso iria acontecer. Moisés, ele duvidou que isso ia acontecer. Deus perguntou: o que tu tem na tua mão? Ele disse: um bordão, que é um cajado, né? Versículo 3 e 4. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Esse é um dos primeiros sinais que Deus pede para Moisés fazer ali e ver diante dele o milagre, né? O sinal. Os egípcios, eles adoravam a deuses com forma de serpente. Isso iria passar uma mensagem. Então, você vê que Deus manda Moisés fazer aquilo que o cajado ia virar uma serpente. Só que eles adoravam lá também a serpente, os egípcios, e tinham essas práticas, essas mágicas. Vamos lá. Êxodo 4, versículos 6 e 7. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele meteu a mão no peito novamente. E quando tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Veja só que esse é o segundo sinal. Deus manda Moisés colocar a mão no peito e a mão fica leprosa. Depois ele manda colocar de novo e a mão é purificada. O primeiro que precisa ser convencido do poder de Deus é o próprio Moisés. Deus teve que convencer Moisés para depois convencer os egípcios, né? Porque Moisés estava numa incredulidade que só. Versículo 9, vamos lá. Se nem ainda crere mediante esses dois sinais, nem te ouvir a voz, tomarás das águas do rio e as derramará na terra seca, e a água que do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Esse é o terceiro sinal que Deus dá para Moisés fazer. Pegar a água e jogar no seco e ia se tornar em sangue. Esse sinal dependeria da fé de Moisés, pois só poderia ser apresentado lá diante dos egípcios. Imagine, na mente dele poderia se passar, e se eu fizer e não dar certo? Então ele tinha que ter fé e confiança, né? Versículo 10 do capítulo 4. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Veja só que Moisés, ele coloca vários obstáculos. Igual nós também nos dias de hoje, né? Quando Deus manda nós fazer algo, nós botamos um bocado de obstáculo. Por quê? Não confiamos como nós fala que confia, né? Não temos a fé o suficiente também, a coragem. Então Moisés, ele vai dizer que primeiro, ele diz que ele não é eloquente. O que é eloquente? É saber falar. Então ele não era eloquente, não sabia falar. E depois ele apresenta dois obstáculos, duas fragilidades, duas coisas negativas que ele tinha. Primeiro ele disse pesado de boca e pesado de língua, ou seja, ele disse que ele era gago. Dificuldade de falar, voz com pouca potência para falar alto, pouca capacidade de se comunicar com fluência. Então, algum nível de gagueira. Poderia ser gago, né? Então, Moisés, ele botou as dificuldades que ele tinha. E vamos lá ao versículo de número 13 e 14, ó. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse:
Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai a teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Deus ia colocar Arão para poder ajudar Moisés. Não existe impedimento quando Deus decreta uma obra a ser feita. Arão seria auxiliar de Moisés. Capítulo 4, versículo 18 e 19. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés: Em Midian vai tornar para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar a ti a vida. Deus dá uma garantia para Moisés. Por quê que Deus dá essa garantia? Porque Moisés também tinha medo dos seus opositores. Moisés tinha medo daqueles que queriam matar Moisés, que Moisés saiu de lá foragido porque matou o egípcio. E agora Deus falou que todos aqueles que tentavam mal contra Moisés já tinham morrido. Deus fez a limpa primeiro para mandar Moisés. Capítulo 4, versículo 20 e 21. Tornou, pois, Moisés a sua mulher, né, e os seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltarem ao Egito, vê que faça diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Primeiro Deus falou que ele ia deixar o povo, Faraó liberar o povo. Agora Deus falou para Moisés que endureceu o coração de Faraó para que não deixasse o povo ir. A obra sempre é de Deus. Veja como Deus organizou até mesmo a morte de pessoas para o seu plano. Deus, se possível, ele mata alguém para beneficiar alguém. Deus endureceu o coração de Faraó. Eita glória! Deus endureceu o próprio coração por 6 vezes. Está no Êxodo, capítulo 7, versículo 13, capítulo 7, 22, capítulo 8, 19, capítulo 8, 32, capítulo 9, versículo 7, capítulo 9, versículo 34. Vamos estudar tudo sobre esses milagres e como que Deus endureceu o coração de Faraó. Vamos lá. Em 3 das pragas, Deus endureceu o coração de Faraó. Está lá no Êxodo, capítulo número 9, versículo 12, e capítulo 10, versículo 20, e capítulo 10, versículo 27. Deus não obriga ninguém a pecar. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Vamos lá, capítulo 4 do Êxodo, versículo 22 e 23. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Quando Deus tira uma vida, não é um assassinato, pois a vida é dele. Foi Deus que deu a vida. A vida é de Deus. E ele tem poder para dar, para tirar. O plano é dele. Capítulo 4, versículo 24 e 25. Estando Moisés num caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse:
Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Meu Deus, que palavra pesada, né? Olha só, estando Moisés num caminho, numa estalagem, lugar de se hospedar, encontrou o Senhor e o quis matar. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, Zípora era sua esposa, cortou o prepúcio do seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Moisés tinha 2 filhos. Um deles não havia sido circuncidado e Deus cobrou isso de Moisés. Veja só o que aconteceu. Na verdade, os meninos hebreus que nascia, depois, se não me faz de 8 dias, tinha que circuncidar, que era aquela pelinha do órgão genital. E Moisés não tinha feito isso em um dos filhos dele. E Deus cobrou. Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 26. Assim o Senhor deixou, ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Não foi por outro motivo que ela falou isso. Ela falou porque Moisés não tinha circuncidado o seu filho. O recado de Deus foi dado e foi entendido. O sinal da aliança era importante e deveria ser respeitado. Então Deus é dessa maneira. Com Deus não tem meio termo. Capítulo 4, versículo 30 e 31. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhe viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. O que Deus disse aconteceu. Mas, claro, a história não seria como o povo pensava. Não seria fácil. Tudo que Deus promete, meu irmão, não é fácil. As coisas são difíceis. Então, amanhã nós vamos dar continuidade no capítulo 5. Que Deus continue abençoando. Aproveite e compartilhe. Vamos convidar o povo para aprender. Você que é amante da palavra, da Bíblia, dos conhecimentos, não perca. É todos os dias às 6 horas da manhã. E os vídeos ficam tudo gravado lá. Quando você ir lá, você encontra qualquer um deles, do primeiro até o último. Deus abençoe e fique com Deus.